A cada litro abastecido com óleo diesel, uma fração desse volume vem do agronegócio. A lei estabelece que um percentual de biodiesel, que é feito a partir de óleos vegetais e gordura animal, seja adicionado ao diesel de petróleo. No ano de 2022, esse percentual deveria estar em 14%. Porém, o governo federal congelou essa participação do biodiesel em 10%, trazendo frustrações para toda essa cadeia agroindustrial. Esse assunto é o tema da reportagem de capa da revista Boletim Informativo número 1559, que circula agora em abril. Nessa edição, também falamos sobre o curso de cultivo de alho. O Senar Paraná criou esse treinamento sob medida, especialmente para atender a uma demanda de produtores de Santa Maria do Oeste. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pela Vanessa Reinhardt, que é técnica do Departamento Técnico aqui do Senar Paraná. Como vai, Vanessa? Oi, André, tudo bem? E o Luiz Eliezer, que é técnico aqui do Departamento Técnico Econômico da FAEP. Tudo bom, Luiz? Olá, André. Olá, Vanessa. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com o amigo ouvinte. Bom, a gente vai começar esse programa falando da capa do Boletim Informativo, que traz uma reportagem sobre o biodiesel. Eu não sei se o nosso ouvinte está familiarizado com esse tema, né? Mas o biodiesel, ele é adicionado ao diesel de petróleo, né? Então aquele diesel que você vai ter na bomba do posto de gasolina, ele tem uma fração dele que é biodiesel, isso por lei. Isso vinha aumentando, esse percentual de biodiesel aí na mistura, ele estava aí vindo de 10%, 11%, 12%, agora em 2022, a expectativa, aí segundo o Conselho Nacional de Política Energética, né, sinalizou, é que nós estivéssemos com a mistura de 14% do biodiesel, o famoso B14, mas não foi isso que aconteceu, né, Luiz? É isso mesmo, André, inclusive esse percentual de participação do biodiesel no diesel é lei. Ou seja, a lei aprovou que gradativamente esse percentual deveria aumentar ao longo do tempo. Isso não aconteceu, não tem acontecido como planejado em função de decisões do conselho que você citou, o Conselho Nacional de Política Energética. E para decidir esse percentual de mistura, esse conselho é composto por multiministérios, né? Principalmente Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento. Esse conselho discute o aumento ou não dessa participação do biodiesel no diesel. E decidiram por mantê-lo em 10%. O Ministério da Agricultura defendia os 14%, por questões óbvias que a gente vai entrar no detalhe. Já o Ministério da Economia e da Infraestrutura preferiu essa manutenção em 10%. E sabe o que é pior, Luiz? Que em frente a essa situação, né, imagino que o Conselho Nacional de Política Energética tomou essa decisão numa tentativa de tentar segurar o preço do diesel, né, que está acompanhando o preço do petróleo no mercado internacional, que está muito alto. Só que isso acontece num cenário em que a indústria se planejou, em que todo o setor dessa cadeia se planejou e esse aumento não ocorreu, né? Era para a gente estar no B14, estamos aí no B10, né, na mistura de 10%. Isso em termos de soja, Luiz, o que representaria? Quanto de soja está deixando de ser empregada na fabricação de biodiesel por conta dessa diferença de percentual? Como bem você colocou, né, na análise desse contexto, esse conselho decidiu pela manutenção dos 10% em função dos custos, né? Hoje a gente tem que ambos são commodities, tanto a soja quanto o petróleo. Quando você me perguntou sobre o biodiesel, 71% do biodiesel é composto de soja. Então, quando o conselho vai decidir por esses percentuais de mistura, ele olha como estão as questões de oferta e demanda de soja, como estão os preços da soja e também olha para o petróleo. O próprio Ministério da Economia tem um estudo técnico mostrando que o B14 geraria um custo maior no preço final do combustível. Mas é isso exatamente que você colocou. Todo um setor produtivo, tanto a produção dentro da porteira, quanto a indústria de processamento de soja, se prepararam para esse aumento gradual que está na lei. Então, a gente está deixando só esse aumento, desses 4 pontos percentuais, 2,8 seriam advindos apenas da soja. E trazendo isso para a produção, a gente está falando aí de 5,2 milhões de toneladas de soja, 1,5 milhão a mais de hectares.
isso é uma produção que deixou, né, de ser realizada para o biodiesel. E você veja, né, Luiz, quando a gente fala da soja, né, a soja responde aí por mais 70% do biodiesel, mas se a gente pega o resto, a gente vê que é tudo agropecuária, né? A soja 71%, gordura animal, que a gente está falando de sebo bovino, vísceras, dá mais 11%, outros óleos vegetais, óleo de algodão, óleo de palma, dá mais outros 17%, ou seja, o biodiesel, ele é todo agronegócio, né? Isso aí, além da indústria, que está com as plantas ociosas, aí também o produtor aí deixou de vender uma quantidade razoável, né? É isso mesmo, quando a gente olha por esse mix, esse detalhe que você mostrou, a gente tem observado, inclusive, um crescimento da participação de óleos de outras culturas, né? Destaque para o amendoim, destaque para o algodão, destaque para o palma, que tem, na sua maioria, pequenos produtores rurais, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Então, esses produtores também se sentem frustrados quando não do aumento desse percentual. A mesma coisa vale para os sojicultores. Então, quando a gente olha para o biodiesel, a gente pode ter até o B100, que seria 100% de biodiesel. É claro que isso não acontece em função das questões de oferta e demanda, custo de produção, a forma de produzir essas outras culturas, que inclusive são mais produtivas. A produtividade do amendoim e do algodão é mais que o dobro da soja por hectare, mas a gente tem outras... A soja tem um know-how maior, ela tem um mercado mais consolidado, ela tem uma cadeia de suprimentos muito mais... com mais tempo instalada, com mais dinâmica. Então, por isso, a concentração ainda na soja, mas a gente vê a participação da soja caindo, né? Dando lugar para essas culturas também menores. Então, esses pequenos produtores, muitos de agricultura familiar, também se sentem frustrados quando não do aumento desse percentual. Até você falou uma coisa importante, Luiz, que o biodiesel ele tem um papel social muito legal, que tem o selo do combustível social, né, que para você produzir o biodiesel, você compra a soja de pequenos produtores aí que trabalham aí no regime de agricultura familiar. Então, isso acaba sendo uma contrapartida importante. Inclusive, o pessoal da Frente Parlamentar do Biodiesel, aí que tem como presidente o nosso deputado aqui paranaense, o Pedro Lupion, teve aí com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, agora no mês passado, para levar as demandas para o setor, e o argumento deles era mais ou menos nessa linha. Não é a economia, vamos dizer assim, diretamente, o impacto no preço do diesel na bomba, mas o efeito indireto. Segundo eles, cada R$1 investido na cadeia do biodiesel, você recebe outros R$4 indiretamente, seja por benefícios na saúde pública, que você tem menos emissão de gás poluente, você tem menos problema cardiorrespiratório, seja na questão do meio ambiente, seja na questão social, como a gente citou aqui, das famílias, a questão da geração de emprego. E para o agro, tem uma outra questão que eles levantam aí que eu achei interessante, que é a questão do esmagamento da soja, né? Para você fazer o óleo de soja, você tem um coproduto que é o farelo, que é extremamente importante na alimentação animal. 30% da ração animal é do farelo. E como você colocou, o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, foi quem mediou esse debate no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética, entre o Ministério da Agricultura, o setor produtivo, e o Ministério da Economia, a equipe do Guedes, que está contrária, né, a esse aumento. Mas a gente tem acompanhado os bastidores dessa discussão e há uma perspectiva ainda, André, isso aqui é um spoiler, pessoal, atenção, que a gente pode ter um aumento em maio desse percentual, de 10% para 12%. Isso já é metade daqueles 5 milhões de toneladas de soja que serão demandadas para esse novo percentual. E esse aumento da participação do biodiesel no diesel vai ao encontro do compromisso que o Brasil assumiu nas discussões de meio ambiente, né, internacionais. COP21, COP26, o Brasil ele se comprometeu a ter uma matriz energética muito mais limpa do que já é. Então, quando a gente não aumenta esse percentual do biodiesel, a gente está indo contra os nossos próprios compromissos. E você veja, né, Luiz, só para o nosso ouvinte ter uma ideia desse setor, né? O Brasil tem 55 usinas de biodiesel e eu vou falar uma coisa para vocês. A maior delas, a maior produção em volume de biodiesel está aqui no Paraná, está na Lapa, é a Potencial Biodiesel, que está na matéria aí do boletim informativo. Então são 55 usinas, aí a região sul teve a maior participação na produção do ano passado, aí respondeu por 47,1%, e é uma atividade, gente, que não é pouca coisa, corresponde aí a 2% de toda a agroindústria brasileira. Aí.
O pessoal estima um PIB da ordem de 10,5 bilhões no ano passado e 19 mil pessoas empregadas diretamente nesse setor, ou seja, não é pouca coisa, né, Luiz? Não é, e a própria produção do biodiesel, a gente tem aí uma agregação do valor do produto agropecuário também, né? É uma cadeia produtiva que gera emprego e renda para dentro do país. São recursos que ficam aqui. A gente tradicionalmente exporta a maior parte da nossa soja na forma de grão mesmo, produto in natura, commodity. O biodiesel é uma alternativa, já é uma realidade. A gente deve acompanhar o aumento desse percentual. Claro que a gente está num contexto de mundo bem complicado. A própria questão da guerra Ucrânia e Estados Unidos elevou o preço do petróleo. Agora nós estamos também com problemas na produção. A gente tivemos uma quebra na produção de soja. Então a gente tem que olhar com muito cuidado todo esse cenário na definição desse percentual. E com certeza agora a gente tem uma condição muito mais favorável para esse aumento, André. E que ele vem, esse aumento, né, Luiz? Eu estava falando com o pessoal do setor, falei com o pessoal do Brabil, a ociosidade industrial nesse setor é acima de 50%. Essa é uma indústria que trabalha com escala de produção, né? Se não tiver escala, a ociosidade é custo, e custo todos saem perdendo. Não tem uma relação de ganho ou perde, todos saem perdendo. E agora imagine, Luiz, nesse contexto de ociosidade acima de 50%, daí cogitou-se do governo de importar, de trazer biodiesel de fora. Aí o setor ficou maluco, né? Com aí certeza. Fala, isso é uma pá de cal, você vai matar o setor de biodiesel no Brasil se você fizer isso. Inclusive o deputado Lupion falou muito bem que isso aí só favorece o biodiesel da Argentina. É claro. Que vai ressuscitar a cadeia lá, enquanto aqui o pessoal está pronto para produzir, com a indústria preparada, com o diesel de petróleo caro e a indústria parada, né? A gente espera uma reversão aí desse cenário o mais rápido possível, porque realmente vai contra o compromisso que o país assumiu. Traz insegurança jurídica também, porque você tem uma lei mostrando que esse percentual deve ser aumentado, está lá todos os parâmetros, é isso que o setor pede. É isso aí, gente. Então, muita atenção aí. Vamos ver se concretiza esse aumento na mistura para que a gente tenha um alento aí, pelo menos alguma boa notícia aí nesse setor aí esse ano. Bom, e mudando de assunto um pouquinho, gente, eu não sei se o nosso ouvinte sabe, né, mas o Senar tem mais de 300 títulos de cursos, né, em todas as áreas, que vai desde a gestão da propriedade até aprender a mexer no computador, passando por todas as atividades agropecuárias, o morango, a canola, a erva mate, a floresta, e sem falar na soja, no milho, no trigo, né, nisso que a gente já tem uma expertise bem ampla. Mas o que muita gente não sabe é que também pode ser feito cursos sob demanda, cursos sob medida, dependendo aí da demanda daquela região. É isso, Vanessa? Sim, André, é isso mesmo. Apesar da gente ter todo esse hall de cursos aí que você falou, mais de 300 títulos no nosso catálogo, mesmo assim a gente não consegue atender todas as atividades agropecuárias que a gente tem no nosso estado. Então, além dessas grandes culturas aí, que são as de maiores demandas, que é o que a gente consegue colocar e disponibilizar aí para todo mundo, a gente tem outras culturas que têm um número menor de produtores. A gente tem as chamadas também culturas potenciais, que são culturas que já não são comuns no nosso estado, mas que estão começando a crescer. Algumas frutas, como por exemplo a pitaia, algumas culturas como a oliveira, que eram coisas que não se falavam muito antigamente, mas que estão cada vez crescendo mais no estado. E assim, como a gente não tem condições de colocar no nosso catálogo todas as culturas aí agrícolas existentes, a gente tem essa opção aí para os produtores da gente fazer cursos sob demanda. E nessa edição do Boletim Informativo tem uma reportagem muito bacana sobre um curso de cultivo de alho que o Senar Paraná desenvolveu especialmente para atender aí os produtores do município de Santa Maria do Oeste. Isso não é novidade, né, Vanessa? Eu lembro de cursos de pecan, de rã, que mais? A amora. Já teve vários cursos assim feitos sob medida para aquela comunidade, né? Sim, André, exatamente. A gente já recebeu vários tipos de demanda e toda vez que a gente recebe a demanda de algum grupo de produtor, a gente vai atrás de atender. Por exemplo, esse do alho, tem grupos de produtores lá no município de Santa Maria do Oeste que se interessaram pelo cultivo. Alguns já até iniciaram e outros estão pensando em iniciar e investir nessa atividade e solicitaram para a gente aí mais informações de como eles deveriam proceder.
de como eles fazem para iniciar e quem já começou e quais são os passos, quais são os tratos culturais, qual é o investimento nessa cultura. Então, a gente foi atrás aí de um pesquisador da EPAGRE, que hoje é uma das maiores instituições de pesquisa na cultura do alho e da cebola também, né, essas duas olerícolas principalmente. E esse pesquisador, o nome dele é Leandro Ram. Então, ele veio até o município de Santa Maria do Oeste para trazer esse conhecimento para esses produtores que estão querendo iniciar na cultura do alho. E é sempre assim, Vanessa, quando surge essa demanda, né, de uma comunidade aí de produtores, o Senar daí vai em busca de alguém que tem essa expertise, seja de onde ele estiver, né, que nem esse veio de Santa Catarina, às vezes tem que trazer pessoal de fora mesmo para ministrar o curso? Sim, André, como muitas vezes a gente não tem esses cursos no nosso quadro, acaba que a gente também não tem profissionais, instrutores no nosso quadro com esse tipo de experiência. E como geralmente são produtores que estão iniciando nessa atividade, então a gente procura trazer alguém que realmente tenha prática nesse assunto, que tenha experiência nesse assunto, né? Então, aqui, por exemplo, eu sou agrônoma, se eu for falar de alho para os produtores, eu vou falar o básico, porque não é um assunto do meu dia a dia, né? Mas para quem quer investir nessa cultura, essa questão do básico não vai ser suficiente para eles. Então, por isso que a gente procura trazer um profissional que realmente tenha experiência nessa área. Então, muitas vezes a gente acaba trazendo pessoas de fora, procura pesquisadores, procura professores de universidade, às vezes até empresas especializadas nesse assunto que os produtores estão procurando. Vanessa, isso acaba ajudando, de alguma forma, o Senar a definir os caminhos, a ver para onde está apontando a demanda do público dele? Às vezes até um curso desses que foi criado sob medida pode se tornar um curso de catálogo? Com certeza, André. Quando a gente começa a receber muitas demandas sobre um determinado assunto, para a gente já é um sinal de alerta aí de ver aonde esses produtores estão, se em outras regiões do estado também tem produtores aí iniciando nessa cultura ou procurando saber sobre essa cultura, para a gente ver a possibilidade de disponibilizar esse curso em catálogo para atender mais pessoas. E tem algum pré-requisito, por exemplo, um número mínimo de produtores que demandem esse tipo de curso para que o Senar dê esse tipo de atendimento? Sim, para todos os atendimentos do Senar, a gente tem um número mínimo e máximo aí de participantes, digamos assim. Nos cursos do Senar, geralmente a gente trabalha de 10 a 15 participantes. Esse número, ele foi, digamos, pedagogicamente definido, né? Que é um número que um instrutor consegue atender bem, digamos assim. Consegue conversar, consegue saber das dúvidas, consegue observar se a pessoa está prestando atenção, se a pessoa está tendo alguma dificuldade. Então, a gente procura não trabalhar com um número muito grande de pessoas, a não ser que seja uma palestra, né? Uma palestra, claro que é um assunto mais informativo, né? Então, a gente geralmente abre para um público maior. Porém, um curso onde a pessoa está ali para tirar as dúvidas, onde ela quer iniciar naquele cultivo, então o ideal é que tenha um número um pouco menor de pessoas. Mas também não pode ser um número muito pequeno, né? Porque, como eu falei, a gente traz pessoas de longe e, enfim, a gente tem que prestigiar esse profissional com tanto tempo de experiência que está vindo atender esses produtores. E o caminho é sempre o mesmo, né, Vanessa? Através do sindicato rural, leva a demanda, o sindicato encaminha para o Senar, é assim? Isso, André. A gente pede que seja enviado um ofício ao Senar explicando qual é essa demanda, quais são os assuntos, a justificativa, né? Saber o porquê que eles estão pedindo esse curso, se tem produtores nessa atividade, quais são os assuntos que eles estão interessados. E o caminho é esse. Quando tem o sindicato rural no município, a gente pede que seja enviado um ofício via sindicato, mas caso não exista um sindicato no município, esse grupo de produtores podem procurar diretamente o escritório regional do Senar Paraná ou outras entidades ali ligadas ao agro e que estão organizando esse grupo. Por exemplo, a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura e até mesmo o extensionista do IDR que atende esse grupo de produtores. Olha aí que beleza, gente. Essa informação aí é muito valiosa para você aí que de repente quer apostar numa cultura diferente, uma coisa nova que está surgindo aí e não tem aí assistência técnica. De repente procura o Senar aí que a gente pode criar um curso aí sob medida para você e para os produtores aí que também querem apostar nessa novidade. Bom, é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Agradecer você aí, ouvinte, pela paciência, pela audiência. Agradecer aí os convidados, a Vanessa, o Luiz, voltem sempre. É sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você que se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode entrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.com.br.
Lá você também encontra o link para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Deezer, no Spotify, no YouTube e até no nosso aplicativo de celular, né, que é o Sistema FAEP. Se você ainda não tem ele, baixe gratuitamente e você vai sair ouvindo podcast, vendo previsão do tempo, recebendo cotação de commodities com a maior facilidade. É isso aí, até a próxima. Um grande abraço.